Irmãos, ao longo das últimas semanas, a gente tem falado sobre o fruto do Espírito. A gente está usando como base para essa série chamada Fruto, Vivendo pelo Espírito, o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E eu te convido a abrir nesse texto, a versão que eu leio hoje é NVI. O texto vai ser projetado, mas se você puder abrir assim mesmo para acompanhar, a gente vai ler esse texto que serve de base para a nossa série. Logo à frente, a gente vai ler um texto que serve de base para o tema que a gente vai falar hoje. Essa lista é dada por Paulo aos irmãos da Galácia, da igreja da Galácia, ou seja, ele escrevendo aos Gálatas. E nós entendemos que mesmo com uma distância geográfica grande da Galácia para cá, mesmo com um período histórico extenso da escrita dessa carta, do primeiro século até os dias de hoje, nós encontramos nela e nesse texto, assim como em toda a palavra de Deus, princípios que servem para nortear a nossa vida, o nosso entendimento. Então, Gálatas no capítulo 5, a nossa tarefa é exatamente olhar para esse texto, compreender o que está por trás disso, qual é o contexto disso e aplicar na nossa realidade ainda hoje. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo está escrevendo para essa igreja e ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler de novo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o tema que a gente vai falar hoje. Contra essas coisas não há lei. Ao longo das últimas semanas, a gente se dedicou a falar em cada uma delas sobre um desses aspectos. Na primeira pregação dessa série, nós explicamos a razão de Paulo não citar frutos do Espírito, embora seja uma lista de 9 itens. Ele se refere a isso no singular, ele chama de fruto do Espírito. Se você não estava aqui, tem essa dúvida, a gente investiu um bom tempo nisso, assiste depois no nosso canal, ou baixa o nosso aplicativo, você vai ter acesso a todas essas mensagens, você vai entender a razão pela qual Paulo chama de fruto do Espírito. É muito interessante que hoje a gente vai falar sobre o domínio próprio, e esse é o aspecto apresentado, está repreendido em nome de Jesus, e esse é o aspecto, deu medo, arrepiou tudo agora aqui, esse é o aspecto do fruto do Espírito, que é apresentado por último pelo apóstolo Paulo. E é bem interessante que ele é o último item dessa lista, e ele é o contraste perfeito para uma outra lista que é apresentada nesse texto. Se você prestou atenção, você vai ver que Paulo começa esse texto que nós lemos com a palavra mas. Ou seja, ele está indicando que a partir desse momento ele vai fazer um contraste para o que ele estava falando anteriormente. O que ele está falando anteriormente? Sobre as obras da carne. Olha lá no verso 19 o que ele diz. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E então ele começa a apresentar um contraste quando ele diz: mas, apesar disso tudo que eu disse, eu estou apresentando para vocês um novo caminho, que é o seguinte: o fruto do Espírito e aí ele passa a nos apresentar essa lista que a gente vem falando sobre isso ao longo das últimas semanas. Por que o domínio próprio é exatamente um contraste perfeito para essa lista das obras da carne? Porque as obras da carne nada mais são do que a manifestação de uma vida sem controle. As obras da carne são a manifestação de uma vida sem domínio. Todos nós temos essas tendências e essas inclinações. Paulo não chama de obras do diabo, mas ele chama de obras da carne, porque se você não tem a sua vida sob domínio do Espírito Santo, é natural que você deseje todas essas coisas que estão contidas nessa lista. Uma vida com domínio próprio é o exato oposto nesse sentido. Se uma vida sem domínio, se uma vida sem controle me leva a praticar todas essas obras da carne, o que é que eu preciso para viver uma vida totalmente oposta a essa vida descrita como sendo uma vida controlada pela carne? O que é que eu preciso para que a minha vida seja controlada pelo Espírito Santo de Deus? E é exatamente esse último item que é domínio próprio. É interessante a gente pensar domínio próprio, porque normalmente a gente fala isso e pensa logo nas nossas reações.
Alguém te dá uma fechada no trânsito, o que você faz na hora? E aquilo revela o seu domínio próprio. Normalmente nós pensamos que é assim. Alguém pisa no seu pé, alguém te irrita de modo muito fácil, o seu time perde, sei lá, um exemplo, de 3-1 ontem, só um exemplo assim para você tentar entender. E aí, de repente, como você reage àquilo, vai revelar o seu domínio próprio. Tem um pouco a ver com isso, mas não é exatamente simplesmente sobre isso. É importante a gente pensar que essa característica também não está ligada ao nosso temperamento. As pessoas que são mais calmas por natureza, por temperamento, aquelas que não reagem com tanta facilidade, a nossa tendência é nós imaginarmos e pensarmos essas pessoas como bons exemplos de domínio próprio, mas na verdade a gente não pode cravar que é bem assim. Pode ser que essa pessoa não tenha uma reação explosiva, mas por dentro ela tem um ódio no coração que a gente não consegue mensurar. É importante a gente compreender que todos nós, independente de quem você seja, de qual religião você pratique, em qual igreja você seja membro, qual time você torce, independente de qualquer coisa, todos nós somos tentados em perder o controle em alguma ou em algumas áreas da vida. Nenhum de nós é capaz de dizer que não é tentado ou não tem essa tendência de perder o controle em algum momento. E a grande ideia de hoje, que eu queria deixar muito claro antes da gente partir para o texto que norteia esse tema, é que eu não estou me propondo a falar sobre domínio próprio como sendo força de vontade, determinação ou alguma coisa que você pode produzir, porque eu não sei se eu te assusto com isso, mas eu estou constatando que você vai falhar. Eu quero pensar no domínio próprio à luz do Evangelho, porque tentar se controlar sem ter o Evangelho como ponto de partida nos levará a dois extremos que são igualmente prejudiciais: orgulho e desespero. Se eu pauto o meu entendimento de domínio próprio, se eu pauto a minha compreensão da vida cristã na minha capacidade, na minha força de vontade, naquilo que eu consigo fazer, em alguns momentos da minha vida eu estarei muito bem e eu vou acreditar isso à minha própria capacidade. Se eu acredito que é a minha capacidade que produz isso, eu estarei orgulhoso. Em alguns momentos eu estarei mal, em alguns momentos as situações vão me descontrolar, eu vou perder o controle, as estribeiras, e aí eu vou me sentir desesperado. E pode ser que esse seja o retrato da sua compreensão da vida cristã. Pode ser que você olhe para a sua vida e perceba que a sua vida espiritual lembra aqueles exames que a gente vê de coração, né? Que tem um gráfico que vai lá em cima, vai lá embaixo, hora está lá em cima, hora está lá embaixo, e pode ser que você se sinta exatamente desse modo. Por isso que é fundamental a gente desconstruir essa ideia de que o domínio próprio é algo que eu consigo produzir pelos meus esforços, pela minha força de vontade, e compreender que o domínio próprio, ele é muito claro, fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz isso em nós a partir da compreensão que nós temos do Evangelho. Pensar em domínio próprio, então, é pensar no Evangelho da graça de Deus, graça essa que é um favor que nós não merecemos. Talvez você se pergunte, mas por que a gente fala a mesma mensagem todo domingo? Todo domingo a gente fala a mesma coisa, o Evangelho, que o homem nasceu, foi criado em um estado perfeito de harmonia com Deus, pecou, isso foi destruído, Jesus Cristo vem, vive uma vida perfeita, morre, ressuscita. Por que todas as semanas a gente fala isso, ao invés de dar dicas, por exemplo, e apontar caminhos para você viver melhor? É porque se você não tem o Evangelho como base da sua vida cristã, você não tem o ponto de partida verdadeiro. Tem uma página que eu sigo no Instagram, eu não sei se eu vou te assustar com isso, mas eu acho muito engraçado, que ela se chama Coach de Fracassos. Não sei se vocês já viram, mas é uma ideia de um coach que apresenta tudo ao contrário do que os coaches normalmente apresentariam. Aí tem lá, para você ter uma ideia assim, o não você já tem, você precisa agora correr atrás da humilhação, né? Não sei se vocês já viram isso. Tem esse tipo de frase assim que eu acho muito engraçado, talvez não soe tão engraçado assim, mas às vezes eu me sinto como um profeta de fracasso, assim, nesse sentido, porque eu queria que você soubesse que se você baseia o seu domínio próprio e a sua vida cristã, se você acredita isso, a sua capacidade de se controlar, eu quero profetizar para você hoje à noite que você vai fracassar. Eu quero dizer, vira para o seu irmão do seu lado e fala, você é um fracassado. Não, estou brincando, não precisa fazer isso não. Mas você vai se esforçar, você vai se cansar e você não vai conseguir.
Nenhum de nós é tão determinado quanto gostaria de ser. Nenhum de nós é tão focado em alguma coisa quanto deveria. As tuas tentativas de emagrecer são uma boa prova disso, de que você não é tão determinado assim. Eu uso sempre esse exemplo, que comecei o ano precisando perder 12 quilos, estamos no final de outubro e só faltam 16, estou caminhando firme para essa meta aí, e eu me assusto, porque quando eu comecei a fazer essa parada, eu falava que precisava perder 6, 8, enfim, a pandemia fez isso com muitos de nós. E aí pode ser que você ouça esse exemplo e fale, estou tranquilo então, porque eu sou uma pessoa magra, mas pode ser que a sua dificuldade de controle seja outra. Pode ser que você é magro assim porque fuma crack, sei lá. Pode ser que você tenha dificuldade em parar de fumar. Pode ser que você tenha dificuldade já, eu não fumo, sou magro, mas eu tenho dificuldade com remédio controlado por conta própria. Você começa a falar bobeira, a luz já dá uma piscada, perceberam? Ó, de novo. Pode ser que a sua dificuldade seja com esses remédios controlados. Tem um que é um remédio controlado, que muita gente é dependente, chama Nelsoro, não sei se você já viu, um negócio que fica pingando no nariz. Tem gente que fala que tem domínio próprio, mas é viciado nesse negócio e não consegue viver sem. Talvez você não tenha dificuldade com isso, mas seja viciado e não saiba se portar diante de uma garrafa de bebida, por exemplo. Algo que só te prejudica, algo que te faz mal, algo que te vicia. Estou falando da Coca-Cola, café, enfim, moranguito. Ou você não consegue se controlar perto de uma coxinha. Eu vou parar porque já está dando fome, mas eu quero que você entenda que cada um de nós terá uma ou mais áreas da vida em que nós precisamos de domínio próprio. Por exemplo, eu estou pregando, o cara passa com uma moto barulhenta lá fora. Eu preciso exercitar o meu domínio próprio. Todos nós temos paixões e desejos profundos, mas essas paixões e desejos não são um problema. Eu não estou pregando uma mensagem de ascetismo, que você vai se isolar, não vai sentir mais desejo de fazer essas coisas, não vai sentir mais vontade de fazer isso. Não. A grande questão é que as paixões e desejos não são um problema. O problema é que precisamos mantê-los sob controle. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu vivo essa vida de domínio próprio? A partir do que eu consigo viver essa vida de domínio próprio? E aí eu te convido a um outro texto, que está lá em Tito, capítulo 2. A gente vai ler dos versos 11 até o verso 13. Texto esse também que foi escrito pelo apóstolo Paulo, também vai ser projetado, também na NVI, mas se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, ou o seu aplicativo, seu celular, enfim. Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor nos ajude a compreender as verdades contidas nesse texto, que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades ao nosso coração, especialmente partindo desse pressuposto, que é o tema que a gente se propõe a falar sobre domínio próprio, nos faça ter uma compreensão do domínio próprio como resultado do Evangelho. Nos faça ter essa compreensão do domínio próprio, que é fruto da ação do Senhor nas nossas vidas e não resultado daquilo que nós conseguimos produzir. A gente ora para que seja assim, a gente pede em nome de Jesus. Amém. Paulo, então, o apóstolo, ele escreveu essa carta aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, dando toda essa lista que nós conseguimos ver ao longo dessas últimas semanas. Vou esperar só ajeitar ali atrás, que tem um pessoal... O nome disso é chuva, gente, acontece de vez em quando. A luz piscar não foi suficiente para parar de falar bobeira. Deus, então, agora mandou a chuva para ver se a gente consegue ter esse domínio próprio e se controlar. Paulo, ele escreveu essa carta aos Gálatas, ele dá essa lista desses 9 aspectos que nós chamamos de fruto do Espírito, e esse mesmo Paulo que escreveu a carta aos Gálatas está, nesse momento, escrevendo a Tito, nesse texto que nós acabamos de ler. Quem era Tito? Tito era um jovem pastor, ele foi convertido ao Evangelho por meio da pregação de Paulo, e ele se torna, então, um pastor, ele se torna um líder,
na igreja cristã localizada na ilha de Creta. Não sei se você já ouviu falar nessa ilha, mas havia uma igreja lá, e o apóstolo Paulo, então, enviou Tito para ser o pastor, para liderar aquela igreja, dando a ele algumas tarefas. A gente vai ver isso ao longo dessa carta. Tem um bloco no Novo Testamento, que são o que nós chamamos de cartas pastorais, que são as duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Paulo está dando a Tito algumas tarefas, ele está ensinando como ele deveria liderar essa igreja, e ele escreve esse trecho que nós acabamos de ler, quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No capítulo 2 ainda, do verso 1 até o verso 10, Paulo está dizendo para Tito sobre como ele deveria instruir as pessoas que eram parte daquela igreja. Ele está escrevendo sobre como Tito deveria instruir homens e mulheres mais velhos, sobre como Tito deveria instruir homens e mulheres mais jovens, sobre como os escravos deveriam se portar, como os senhores deveriam se portar. E aí você diz: a Bíblia apoia a escravidão. Não, esse texto ele não é normativo, ele é descritivo. Paulo está descrevendo uma característica da sociedade, ele não está incentivando que haja escravidão, mas ele está dizendo que uma vez que essa é uma mazela presente nessa sociedade, é um problema que há nessa realidade, como ainda assim as pessoas deveriam se portar. É interessante que ele dá algumas definições distintas para esses grupos, dizendo, por exemplo, que as mulheres mais velhas deveriam se preocupar em ensinar as mulheres mais jovens, o que nós chamamos hoje de discipulado, que é um processo constante que acontece na vida cristã. Mas para todos esses grupos ele vai usar um conjunto de palavras que são comuns. Para todos esses grupos, mulheres e homens mais velhos, mulheres e homens mais novos, escravos, senhores, servos, enfim, ele vai falar que eles devem se portar com sobriedade, sensatez, prudência, autocontrole e integridade. Termos que demonstram o que é esse domínio próprio na prática. Como é que a gente vive assim? Por que a gente vive assim? Por causa da graça. Ele começa esse texto que nós lemos concluindo o que ele está dizendo antes. O texto começa com a palavra portanto, ou porque, dependendo da sua versão, quando ele diz porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que ele está dizendo antes? Mulheres se portem assim, homens se portem assim, escravos se portem assim, senhores ajam desse jeito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todas as coisas, todo o modo de vida, todo o jeito de proceder, não tem outro ponto de partida que não seja a mensagem do Evangelho. Tudo isso está relacionado com o que ele havia dito antes. Então, a partir da graça de Deus, que nós conseguimos compreender esse novo modo de vida. Não entregue mais as obras da carne, mas tendo esse domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Eu queria pensar com você domínio próprio a partir desse entendimento do que é a graça de Deus. É um favor que ele nos dá, que nós não merecemos. Que características da graça de Deus a gente vê nesse texto? Em primeiro lugar, no versículo 11, de modo muito claro, Paulo está escrevendo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira coisa que a gente consegue perceber, olhando para o passado, a graça, ela nos salvou. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é a falsa ideia chamada pela teologia de universalismo, que diz que todos os homens serão salvos. Não, isso não faz o menor sentido. A salvação só há no nome de Jesus Cristo. Quando Paulo fala que essa graça se manifestou a todos, ele está falando sobre todo tipo de gente. Ele não está se referindo a cada ser humano de modo individual, mas ele vinha falando sobre classes de pessoas. Ele vinha falando sobre mulheres, homens, escravos, senhores, e agora ele conclui dizendo que essa graça se manifestou a todo esse tipo de pessoa, a todas as classes de pessoas. Como é que essa graça se manifesta? Como é que a gente consegue perceber esse favor de Deus que nós não merecemos? Através da obra redentora de Jesus Cristo, através do seu nascimento milagroso, através da sua vida perfeita, totalmente sem pecados, através da sua morte, onde ele nos substitui, onde ele assume uma pena que era nossa, para que nós possamos herdar a justiça, através da sua ressurreição, onde ele que o sacrifício foi aceito. Esse é o poder da cruz, e nisso nós vemos a graça de Deus. Cristo se tornando maldição por nós,
Cristo levando toda a nossa culpa para nos dar uma esperança real, que é a vida eterna. Paulo está falando que essa graça se manifestou salvadora a todos. Essa graça que Paulo fala é uma graça tão poderosa que se estende a todo tipo de ser humano, não tendo um homem sequer que a graça não tenha poder para salvar. Acabamos de cantar sobre isso, demonstrando que não há ninguém, e nunca houve alguém também, que fosse tão bom que não dependesse dessa graça. O ser humano foi criado em estado de perfeição, havia harmonia perfeita entre Deus e o homem, até que entra no mundo o pecado, e a Bíblia vai nos dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O único modo de nos aproximarmos de Deus, baseado em nós mesmos, seria sendo perfeitos, seria não tendo pecado algum. A Bíblia vai nos dizer que se nós obedecemos toda a lei e tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados de toda a lei. Nenhum de nós tem essa capacidade. A solução, então, o que Deus faz, demonstrando a sua graça, é enviar Jesus para viver essa vida que nós não éramos capazes. E agora nós somos declarados justos diante de Deus, se nós colocamos a nossa fé naquilo que Cristo fez por nós. Essa é a graça de Deus. Essa graça muda a nossa posição diante dEle. Nós éramos escravos, nós éramos inimigos de Deus, hoje nós somos livres, seus amigos, nós éramos órfãos, hoje nós somos chamados de filho de Deus, e tudo isso só é possível porque essa graça se revelou. Tudo isso só é possível por causa da manifestação dessa graça. O mesmo Paulo, escrevendo, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, ele vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação não é resultado do teu esforço. A salvação não se acredita a uma capacidade de que você tenha de escolher ou de dizer sim para Deus, muito pelo contrário. A salvação é resultado de um Deus que decidiu te amar e manifestar a graça dele. Não há o que a gente possa fazer que faça com que a gente seja capaz de merecer essa salvação. Crer no que Jesus fez por nós é o que muda a nossa posição diante de Deus. É o que Lutero, o grande reformador, chamava de a grande troca do Evangelho, onde ele cita o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Que grande troca é essa? Paulo vai dizer: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós, pecadores, Cristo justo. Deus trata Jesus como se fosse um de nós, para que pudesse nos tratar como se fôssemos o próprio Jesus, porque a justiça dele é atribuída a nós por meio da fé. É essa graça que nos salvou, é essa graça que nos leva a viver uma vida diferente. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos, para Tito, para que possa instruir esses irmãos. A graça, ela nos salvou. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Irmãos, há um extremo muito perigoso, que é exatamente o oposto de achar que nós merecemos a salvação. Por um lado, tem aqueles que acreditam que fazem por merecer a salvação, e esse é um extremo totalmente prejudicial. O outro extremo, no outro extremo estão aqueles que pensam o seguinte: se eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu bem entender, já que eu não perco a salvação, eu posso fazer o que eu quiser, e eu estou te dizendo, se você pensa desse modo, é muito provável que você nunca tenha experimentado o que é a salvação verdadeira. Se nós compreendemos o tamanho do sacrifício de Deus dar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, a gente não vai tratar isso com essa banalidade, com essa leviandade. A gente não vai olhar para o sacrifício de Jesus e dizer: isso serviu para que eu possa viver do jeito que eu bem entender. Muito pelo contrário. Isso vai provocar em nós um sentimento de humilhação. Isso vai provocar em nós um sentimento de gratidão, que a gente vai procurar viver uma vida que o agrade em todas as coisas. O que a gente tem que compreender é que a ordem, nesse caso, altera e muito a compreensão. Nós não somos salvos porque obedecemos a Deus, mas porque nós somos salvos, nós obedecemos a Ele. Nós não somos salvos pelas boas obras que nós praticamos,
mas nós somos salvos para vivermos uma vida de boas obras que glorifiquem a Deus e que santifiquem Cristo como sendo o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo para Tito, para que ele possa instruir esses irmãos, é o seguinte: Tito, eu quero que vocês entendam que a graça te salvou, mas em segundo lugar, eu quero que vocês entendam que a graça nos ensina a viver. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A mesma graça que me salvou, que mudou a minha posição diante de Deus, é a graça que me transforma dia após dia, para que eu seja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Se Paulo emprega o verbo no passado para dizer que a graça se manifestou, agora ele está dizendo como a graça ela transforma a nossa vida e como nós devemos nos portar no presente. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que há um destaque tanto para o aspecto negativo quanto para o aspecto positivo. Paulo está dizendo que a graça é a base para um modo como nós não devemos viver e a graça é a base para entendermos também o modo como nós devemos viver. A graça nos capacita a dizer não para o que temos que dizer não, mas a graça de Deus nos capacita também a dizermos sim para aquilo que nós temos que dizer sim. Paulo está dizendo que essa graça nos ensina a renunciar, a dizer não para as paixões mundanas, para as impiedades, mas Paulo nos diz que essa graça nos ensina também a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Uma das grandes críticas que eu tenho, já falei sobre isso algumas vezes, ao movimento evangélico brasileiro, é que é resultado de uma má compreensão histórica, onde nos definiram durante muito tempo apenas pelo aspecto negativo da coisa. Durante muito tempo, pergunto, e qual modo de... Eu sei que quem é um crente? Um crente é quem não bebe, quem não tem tatuagem no mundo. E aí você pode dizer assim, mas eu concordo com as 3 definições. Mas eu digo para você que elas não estão contidas na palavra de Deus, e esse é um problema muito grave. Porque quando a gente aceita qualquer coisa que não sejam as Escrituras, como sendo base, como sendo a nossa fé, a nossa prática, base da nossa crença e compreensão, a gente tem muitos problemas. Você pode concordar com essas definições, mas eu queria te lembrar que há pouco tempo atrás, ser crente era quem não vai à praia. Ser crente é quem não anda de bermuda, quem não usa batom. Estou falando das mulheres, tá? Porque homem de batom também não é ser crente mesmo. Crente é uma mulher que não corta o cabelo, não uma série de coisas, e talvez a gente nunca parou para pensar sobre como é que nós devemos viver. A gente ouve muito sobre como nós não devemos viver, mas a gente tem que parar para pensar em como a nossa vida vai refletir Cristo na prática. E é isso que Paulo está escrevendo para Tito. E eu queria que vocês compreendessem o perigo de adicionar qualquer regra que não esteja fundamentada nas Escrituras, porque impor os meus gostos pessoais não quer dizer que eu estou agradando ou desagradando a Deus. O que define o que agrada ou desagrada a Deus é o que Ele nos revelou por meio da sua palavra, independente do que você goste ou não. Não é você que decide isso. E as pessoas chamavam de doutrina essas práticas, que nada tem a ver com a doutrina bíblica, mas revela apenas o gosto pessoal dos seus líderes. Talvez o grande problema, e aqui encerro esse momento de crítica, desabafo, hashtag pronto, falei, é que é muito mais difícil a gente ensinar os cristãos, e essa é a tarefa de um pastor primordial, ensinar para que as pessoas aprendam a viver de modo equilibrado, é difícil. Então, para alguns é muito mais fácil proibir, porque quando eu proíbo, eu assumo o controle sobre quem faz e sobre quem não faz. Vida cristã não é isso. Vida cristã não é líder, apóstolo, bispo, bispa, apóstolo, apostila, tentando dominar sobre a sua vida e dizer o que você pode ou não pode fazer. É a palavra de Deus revelada que nos mostra como deve ser a nossa prática de vida. E é isso que Paulo está dizendo, é pela graça de Deus. Somente essa graça nos mostra como nós devemos dizer não para algumas coisas e como nós devemos dizer sim para algumas coisas. Porque nós pensamos em domínio próprio normalmente só no aspecto negativo da coisa.
Eu preciso do domínio próprio para abandonar práticas pecaminosas. Sim, você precisa. Eu preciso do domínio próprio para dizer não para a minha carne. Você precisa realmente. Para dizer não para a sua vontade pecaminosa. Sim. Mas nós temos que entender que precisamos do domínio próprio também para fazermos o bem que nós temos que fazer e não conseguimos. Do mesmo jeito que é difícil dizer não para o pecado, para as inclinações da carne, é difícil também nós dizermos sim para aquilo que nós devemos fazer. Há momentos em que nós não estamos bem. A ideia de pregar sobre o fruto do Espírito é exatamente para que você compreenda que é normal ter momentos na sua vida em que você está bem, em que você está mal, mas a sua identidade e a sua aceitação diante de Deus não depende disso. Depende simplesmente do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Tem momentos em que nós dobramos o joelho para orar e oramos, e as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas tem momentos, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo às vezes é uma prática recorrente. Tem dias que você dobra o joelho para orar e você simplesmente não consegue, não sai nada. É um peso, é difícil. Não sei se eu te assusto com isso, mas eu não me proponho nunca a vender para você a imagem de alguém super espiritual, não. As tuas lutas podem ser as mesmas lutas que eu enfrento. Eu sempre achei admirável / estranho essas pessoas que dão testemunhos dizendo, eu dobro o meu joelho e se eu não orar 14 horas consecutivas todos os dias, para mim não aconteceu nada no meu dia, porque eu sou assim, eu dobro o joelho e eu falo. Tem um cara que escreveu um livro, que ele fala que ele estava em alguns momentos de oração da sua vida, e em alguns momentos ele precisava sair para resolver as coisas, e Deus falava assim, não, fica mais um pouquinho, que eu preciso de você aqui. Eu não sei se você já leu esse livro, ele se chama Bom Dia Espírito Santo, o autor é Benny Hinn. Se você tem esse livro, traz aqui, eu te dou outro com todo prazer para você ler, só para eu poder jogar no fogo. Não, estou brincando, não vou jogar no fogo não, porque polui, mas a gente joga fora, descarta, enfim. Esse tipo de experiência nunca foi uma realidade para mim. É óbvio que há momentos na vida em que nós estamos bem, há momentos na vida em que nós oramos e parece que as coisas fluem e acontecem, mas há dias que são difíceis. Há dias em que não conseguimos dobrar o nosso joelho, há dias em que nós duvidamos se Deus está nos ouvindo, e isso é normal. Eu não quero que você se sinta culpado por isso, muito pelo contrário. Eu quero que você entenda que isso é absolutamente natural, mas a sua posição diante de Deus não depende da sua capacidade. A hora depende única e exclusivamente do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Focamos em domínio próprio para dizer não para algumas coisas, mas precisamos dele também para dizer sim para aquilo que nós precisamos dizer sim. Ler a Bíblia às vezes é um peso. Nós vivemos a era da distração, o tempo todo coisas nos distraindo, notificações comerciais, pessoas aparecendo, coisas surgindo o tempo todo, e às vezes nós não conseguimos nos concentrar. Precisamos de domínio próprio para dizer não para as impiedades e paixões mundanas, mas precisamos do domínio próprio também para dizer sim para aquilo que Deus quer que eu diga sim. O domínio próprio se estende a essas duas formas de enxergar a vida, tanto o aspecto negativo, renunciar à impiedade e paixões mundanas, quanto o aspecto positivo, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Palavras que nos fazem pensar que o domínio próprio se aplica a todas as áreas da vida, porque sensatez é o modo como nos relacionamos conosco, justiça é o modo como nos relacionamos com o nosso próximo, e piedade é o modo como nós devemos nos relacionar com Deus. O que é muito interessante é que Paulo está dizendo que é essa graça que nos ensina. Não é a minha capacidade. Não é uma lógica cognitiva que eu seja capaz de concluir. Não, é única e exclusivamente a graça de Deus. É essa graça que nos salvou, que nos ensina a viver uma vida que agrade a Deus em todas as coisas. Eu cresci, não sei a sua experiência religiosa, evangélica ou não, mas eu cresci ouvindo que a salvação é de graça por meio da fé. Na teoria, né? Na prática, o pessoal dizia que você tinha que conquistar, ganhar o favor de Deus. Tinha um negócio de dizer que você perdia a salvação, né? Eu ficava imaginando Deus escrevendo seu nome no livro da vida e um anjo com a borracha de fogo do lado, doido para apagar. Você peca, ele apaga, você pede perdão, Deus escreve de novo, você peca, ele apaga de novo.
não sei vocês, no meu nome a página já teria rasgado há muito tempo com esse escreve e apaga aí. Era essa compreensão, uma compreensão errada do que é a graça de Deus. Diziam que era assim que as coisas aconteciam, na prática nem era assim, mas eles diziam o seguinte: olha, a salvação é de graça por meio da fé, mas a santificação, esse ser mais parecido com Jesus, é algo que você conquista pelo teu esforço, e não é. Essa é uma mensagem que não tem base bíblica, essa é uma mensagem que não está pautada nas Escrituras. Paulo está dizendo: a mesma graça que te salvou é a graça que te ensina a viver. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que é o texto, inclusive, que serve de base para a reforma protestante, Lutero, ele cita esse texto algumas vezes. Ele vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é só no princípio e daí para lá é contigo. Deus não te salva e te abandona para você se salvar e continuar se salvando o resto da vida, não. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tanto para sermos salvos, quanto para vivermos essa vida dizendo não para o que devemos dizer não, dizendo sim para o que devemos viver sim. Qual é a forma de nós vivermos desse jeito? Colocando a nossa fé na graça de Deus. É somente pela compreensão do Evangelho, da graça de Deus, que nós vivemos uma vida sensata, justa e piedosa. Domínio próprio não é resultado do teu esforço. Domínio próprio não é consequência da tua capacidade, mas é resultado de uma compreensão do que é a graça, do que é o Evangelho. Entender o que é a graça de Deus em Cristo Jesus é entender que Deus entregou o seu próprio Filho por nós, e isso não nos torna pessoas orgulhosas, dizendo: ah, Deus me ama demais. Muito pelo contrário, isso nos coloca de joelhos diante dele, porque a certeza do amor de Deus deve conquistar o coração daquele que crê de verdade, e quando isso acontece, nos leva a pensar o seguinte: por que é que eu sirvo a Deus? Por obrigação? Porque as pessoas me cobram? Eu vou na igreja porque não tem outra coisa legal para fazer? Eu vou na igreja porque eu gostava do Faustão, não gosto do Hulk, agora que mudou eu não assisto mais, e aí eu vou para a igreja. Através do meu esforço eu consigo conquistar o amor de Deus? De forma alguma, irmão. Compreender o Evangelho é compreender que se eu amo a Deus hoje, isso só é possível porque Ele tomou a iniciativa em me amar enquanto eu ainda era seu inimigo. Deus me amou não porque eu sou amável, Deus me amou porque Ele é amor. A razão não está em mim, a razão não está em você, a razão está nele. Ele decidiu te amar e entregar o que ele tinha de mais precioso, e nisso se revela a graça de Deus. Olhando para o passado, essa graça nos salvou. Olhando para o presente, essa graça nos transforma. Mas nesse mesmo texto a gente consegue compreender que essa graça também aponta para o futuro. Verso 11, 12 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A mesma graça que nos salvou, ela nos ensina a viver. E essa mesma graça também nos enche de esperança. Se a esperança presente no Evangelho nos liberta do domínio do pecado, embora sejamos pecadores, embora a gente peque ainda, embora a gente falhe ainda em muitas situações, porque embora sejamos livres do domínio do pecado, não somos mais escravos dele, somos servos de Cristo, mas a presença do pecado ainda é uma realidade com a qual nós convivemos. Embora sejamos servos de Deus, embora creiamos em Cristo, o pecado ainda é uma realidade, a presença dele ainda existe, e nós ainda pecamos, erramos, vacilamos. Mas o Evangelho aponta para o futuro também, e essa esperança futura nos dá a certeza de que um dia nós seremos livres também dessa presença do pecado. Haverá um dia em que essa luta constante entre o que queremos e não queremos fazer deixará de existir, porque viveremos eternamente com Cristo na glória, em um estado totalmente diferente. Paulo fala que quando isso acontecer, esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade.
Nós já não somos escravos do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós, mas haverá um dia em que a presença do pecado também deixará de ser uma realidade. Hoje ainda não. Hoje ainda é complicado. Só quando a gente morreu, quando Cristo voltar. Você quer ficar livre do pecado, da presença dele? Ainda hoje? Ora para Cristo voltar ou para ele te levar. Essa é uma realidade que ainda nos aflige, o pecado ainda está presente. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Eu não sei se já te prometeram que é possível viver uma vida perfeita enquanto você estiver por aqui. Eu não tenho coragem de prometer isso, porque eu penso o oposto. Eu penso que ainda a gente tem que travar essa luta o tempo inteiro. Só que a grande questão é a seguinte: eu me desespero por causa disso? Se eu estou em Cristo, não. Se eu creio no Evangelho, não. Se eu confio na graça de Deus, na sua justiça, eu não me desespero diante disso. Quero partir para a conclusão da pregação e, consequentemente, dessa série, pensando mais uma vez em um exemplo prático. O apóstolo Paulo, que escreve tanto essa carta aos Gálatas quanto essa carta para Tito, o homem que compreendeu a graça e ensinou sobre ela, talvez melhor do que ninguém, o homem que descreve o domínio próprio como sendo fruto do Espírito, o homem que fala que essa graça nos salvou, o homem que fala que essa graça nos ensina a viver de modo sensato, justo, piedoso. Todos os textos que a gente utilizou hoje são de autoria de Paulo. Ele parece ser um super-herói, um exemplo prático de domínio próprio, o maior exemplo vivo na época de domínio próprio, certo? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7, versos 15 a 25. Romanos capítulo 7, versos 15 a 25. Essa é a carta mais teológica do apóstolo Paulo. Essa carta dá base para muitas conclusões que a gente tem teológicas, essa carta aos Romanos. Uma carta robusta, em alguns sentidos de difícil entendimento, mas caminhando para o fim, no meio dessa carta, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração sobre a sua própria crise. Ele dá uma descrição dessas crises que ele enfrentava quando ele diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus meios. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O Evangelho mostra o que Jesus fez por nós, o Evangelho nos ensina a viver hoje, mas o Evangelho é também a bendita e gloriosa esperança para o futuro, de que um dia... Achou que Jesus estava voltando agora, hein? Essa gloriosa presença do pecado em nós. Tá olhando para o lado para ver se não sumiu ninguém, né? Arrebatamento. Tô ligado. Vai ser assim não, isso é coisa de filme. Pode ficar tranquilo. Teve gente que já olhou, segurou o marido. Já vi quem é. No final do culto a gente vai conversar, tá? Vou ungir vocês. Mais uma. Se sentindo culpado por não conseguir viver do modo
lembrar que por mais santo, crente, espiritual que você seja, nós ainda estamos sujeitos à presença do pecado. Domínio próprio é fruto do Espírito. Nenhum desses aspectos se fundamenta na tua capacidade, mas no quanto Deus é bom e no quanto Ele trabalha para formar esse texto, para você ter a compreensão que nenhum de nós consegue viver de modo perfeito e agradar a Deus pela nossa própria capacidade. Eu li esse texto para te lembrar que somente um viveu de modo perfeito, e esse um, que é Jesus Cristo, nos salvou por meio da sua morte na cruz, da sua ressurreição. Se nós cremos nele, o Espírito Santo habita em nós, e por habitar em nós, ele produz amor, alegria, paz, paciência. É óbvio que existem algumas áreas dessa vida que precisamos. Essa é a certeza que nós temos, e essa é a garantia de que viveremos uma vida que dê fruto para a glória de Deus. Eu não penso domínio próprio centrado no eu. Quando eu estou bem, eu não fico orgulhoso, porque eu sei que é simplesmente resultado do que Cristo fez por mim. Quando eu estou mal, eu não fico desesperado. Tenta nos melhores momentos da minha vida, nos momentos crer no Evangelho e ter como nos livra dessa tirania de estar alternando o tempo todo. A identidade não depende do Espírito. A minha identidade diante de Deus depende do meu humor, não depende da minha capacidade, não depende do quanto eu esteja bom no dia, a vida, não depende a minha identidade que eu recebi por meio da graça. Antes de qualquer coisa, de qualquer título, de qualquer função, de qualquer vocação, eu sou um filho amado de Deus em Cristo Jesus, e é isso que confere valor à minha identidade. Crer nisso, crer na mensagem do Evangelho, essa tirania da comparação, de hora estar bem, de hora estar mal, porque se eu entendo o que é o domínio próprio, a partir da compreensão do Evangelho da graça, ao invés de orgulhoso ou desesperado, o meu coração vai se encher de gratidão ao que Cristo fez por mim, ao fato de Cristo garantir para mim algo que eu era incapaz de garantir. A maior prova disso é que a gente leu esse texto de Romanos. Eu queria te lembrar que hoje a Bíblia ela é dividida em capítulos para facilitar a nossa compreensão. Mas essa é uma carta. Paulo está escrevendo do começo até o fim. E ele conclui dizendo que seria livre simplesmente dessa guerra entre querer fazer o bem e não conseguir quando ele morresse. Ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Talvez a gente pense que a conclusão de Paulo diante disso seja, eu preciso me desesperar mesmo, não tem jeito. Não tem forma de viver do jeito que Deus quer, porque eu não consigo. Mas a conclusão que ele tem após isso é dizer o seguinte, portanto, começo do capítulo 8. Ou seja, concluindo o que eu disse antes, depois de expor toda essa crise para vocês, essa crise que talvez seja a tua crise também. Você sabe fazer o bem, mas você não consegue às vezes. Você sabe o que é errado, mas às vezes você se pega fazendo. Isso não te leva ao desespero, muito pelo contrário. Paulo está dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa mensagem nos enche de segurança. Não depende do que eu faço, não depende de quem eu consiga ser, depende única e exclusivamente de estar em Cristo Jesus. Ele conclui o 7 dizendo e sugerindo que na sua morte ele estaria livre desse corpo. Mas ele começa o 8 dizendo que mesmo no presente, mesmo com a presença do pecado sendo algo constante, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nele nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade aponta para pessoas que entendem
que a graça de Deus não significa que nós podemos viver como bem entendemos, mas ela aponta para homens e mulheres que compreendem que são habilitados pela graça, pela fé no Evangelho, a dizer não para as paixões mundanas, a dizer não para as impiedades e a viver de modo sensato, de modo justo, de modo piedoso, a dizer não porque precisamos dizer não e a dizer sim para o que Deus quer que a gente diga sim, tendo domínio próprio, e é visto nessa sensatez, nessa justiça, nessa piedade, e tudo isso como resultado de uma compreensão fiel do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu oro para que você tenha essa compreensão. Você entenda que não é de fato pelo teu esforço ou pela tua capacidade, mas é resultado do que Cristo Jesus fez por você.